o quanto a sua misericórdia dura para sempre, que apesar de nós e apesar das nossos pecados, nossos erros, Ele permanece um Pai amoroso. Ele não olha para nós como merecedores de nada, mas por conta de uma aliança, de uma promessa, de algo que é próprio dEle, e Ele nos faz bem por causa dEle mesmo. Eu posso dizer isso porque é um exemplo que eu vivi, esses dias, como os irmãos sabem, e eu desejei muito estar aqui, de volta, e eu pude ver nesse tempo todo o quanto a mão de Deus esteve comigo, em todas as horas, em todos os momentos mais difíceis e também nos momentos mais tranquilos da minha vida, nesse percurso, nesse 1 ano fora. Deus não faltou em momento nenhum, a bondade dEle permaneceu constante, e em nenhum momento eu fui desamparado. Ele movia irmãos, Ele movia igrejas, Ele movia descrentes, sem eu fazer nada. As únicas coisas que chegavam no meu ouvido eram apenas as notícias. A igreja está orando pelo Senhor, tem irmãos orando pelo Senhor, e a única coisa que eu fazia, irmãos, era ficar deitado numa maca de um hospital, e Deus fazendo o restante das coisas todas. Teve um momento que eu tive muito medo, teve momentos que foi muito difícil, mas mesmo nos momentos difíceis, Deus não deixou de revelar a sua graça e bondade. Eu queria de verdade, quando chegasse aqui, poder falar assim, com todas as palavras, as mais precisas possíveis, o quanto Deus é bom. É sério, eu queria poder dar um testemunho real do quanto Deus fez. Assim, eu sei que os irmãos oravam por mim, e o quanto Ele respondeu às orações de vocês e de outros irmãos também, lá na Bahia, aqui em Sergipe. E eu sei que vocês muitas vezes não viam, mas eu via as coisas acontecendo comigo, sem eu fazer nada. E uma coisa que, se tem uma lição assim primorosa que eu aprendi nesse percurso todo, é que Deus ouve a oração de crentes fracos, frágeis, falhos, que os seus ouvidos não estão tapados para ouvir a oração do seu povo, e que Ele de fato tem um compromisso com a aliança que Ele fez. E se tem uma coisa, meus irmãos, que o fato de eu estar aqui novamente é para que os irmãos percebessem o quanto Deus é real, é verdadeiro, é bom e é relacional com o seu povo. Ele não é um Deus distante, mas de perto. É um Deus que se preocupa com as nossas dores e dificuldades, e mesmo palavras duras, quando necessárias, é sinal e prova do mais genuíno e puro amor que Ele tem. Se o fato de eu estar aqui hoje se de eu existir, é para revelar essas coisas, de tudo que aconteceu. E o que eu posso fazer nessa manhã, a única coisa é agradecer a vocês, a igreja aqui em 4 de março, o nosso presbitério, as igrejas lá da Bahia, de outros lugares do Brasil que também estiveram orando por mim. A minha dívida é porque vocês gastaram o tempo de vocês em intercessão em meu favor, da minha família, e o quanto isso foi benéfico para nós, em todas as áreas. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer em especial ao pastor Santana Dória, que foi o meu pastor durante esse tempo todo. Quantas consolos eu não recebi, mensagens de conforto, de orações. Obrigado, pastor, de verdade. Sou muito grato ao Senhor, porque chegou a hora, irmãos, que
realmente não dava para saber o que fazer, mas o fato de ter alguém ali do lado, só para ouvir as dores, as preocupações, uma orientação, era o suficiente mesmo. Obrigado, pastor. Agradeço também o presbitério, que foi muito humano, né? Cuidou de um modo tão especial de mim, da minha família, não nos faltou nada em hora nenhuma, né? Fui bem pastoreado e cuidado, e mais uma vez ressalto aqui a minha dívida, né, com a igreja, com o presbitério de Sergipe e tantos outros irmãos aí do Brasil e que eu nem conheço, né, que me ajudaram com ofertas, me ajudaram em oração, me ajudaram ligando para mim, me ajudaram visitando. Sou um devedor, de verdade. E é isso que eu tenho para dizer. Se tem algo que de fato eu queria que ficasse patente, real e visível, é que Deus é bom e Ele se relaciona conosco, independente das nossas fraquezas, em fidelidade ao pacto que Ele tem conosco, a sua aliança em Jesus Cristo. Se você ainda tem dúvida, ou ainda está claudicante em relação à sua fé em Cristo, ou de dar um passo a mais, pode ter certeza, você está perdendo, você não sabe o que está perdendo em ter uma aliança com Cristo. É bom servir ao Senhor, que mesmo na hora da dificuldade, Ele não aparta de nós a sua graça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Certa feita, tinha um pastor gravemente enfermo, assim como estava o pastor Tomás. E a igreja estava orando por ele. E ele disse assim: meus irmãos, continuem orando. Se eu ficar curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Então, ratificando o testemunho do pastor, Deus o curou, o trouxe para que a igreja veja a glória de Deus na vida desse homem. Amém? Então agora vamos almoçar juntos, né? E depois tomar aquele golinho de café. Vamos lá?